Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera que acompanha o GorpaCast, aqui é a editoria de tecnologia, eu sou o Leon Gomes. Eu sou Rafael Dias. E eu sou o Vinícius Liberato. Continuando nossa saga falando de tecnologia sobre guerra, hoje na Segunda Guerra Mundial. Rafael, você sabia que a penicilina, ou os antibióticos, foram inventados na Segunda Guerra Mundial? Olha, já ouvi falar. Melhor do que matar os inimigos é manter os teus soldados vivos, não é mesmo? Exatamente. Você se organizando pode fazer os outros se desorganizar, né? Como diz o ditado, ainda mais uma guerra. Vários antibióticos foram desenvolvidos nesse período durante a Segunda Guerra Mundial, né? Sim. A penicilina é um deles. Que é usado até hoje, né? Na verdade, mesmo com todo o avanço, a penicilina continua tendo uma fundamental importância. É incontável o número de vidas que foram salvas durante a guerra e até hoje são por causa desse medicamento. Na Segunda Guerra, as pessoas eram muito contaminadas por doenças como a sífilis, a gonorreia. E a penicilina ela foi muito importante nesse sentido, né? Porque ela ajudava as pessoas a se curar mais rapidamente, principalmente soldados. Lembra que tinha bastante aquela guerra de trincheiras, né? E a situação de higiene era precária. Então, o pessoal defecava no canto ali, a água não estava longe do ideal. Então, o mais mortal do que as balas inimigas eram as doenças ainda. Tudo numa guerra acaba sendo precário, né? A higiene é uma das áreas afetadas também. Ainda nesse segmento sobre a saúde, a transfusão de sangue também teve um avanço, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal começou a analisar também essa possibilidade sobre a transfusão de sangue. Não é surpresa que as pessoas perdiam sangue durante a guerra, né? Logo se tornou uma necessidade. A necessidade que, como a gente já percebeu pelos outros nossos dois podcasts de guerra, dão uma velocidade para o desenvolvimento da tecnologia muito grande. Muito grande mesmo. Além, falando um pouco agora da área mais tecnológica mesmo, você sabia que o GPS, ele já existia antes, mas ele foi aperfeiçoado realmente a partir da Segunda Guerra Mundial? Hoje é comum, né? Os celulares têm GPS, mas então foi na Segunda Guerra Mundial, é bom saber disso. Hoje ninguém mais se perde, né? Você tá numa cidade desconhecida, diferente, você coloca lá no seu celular o GPS, você se localiza facilmente, né? Hoje é tudo mais fácil, mas na época, o GPS, ele era restrito apenas para usos militares. Assim como a internet, quando começou a surgir, também era limitada a usos militares. Ela se desenvolveu na Guerra Fria, como a gente já comentou, sim, mas ela começou a surgir na Segunda Guerra. Foi na Segunda Guerra também que o primeiro objeto foi enviado para o espaço pelo homem. Foi por acidente, né? Foi a Alemanha, que numa tentativa de criar um míssil intercontinental, acabou errando e enviou para o espaço. Depois que enviaram de verdade satélites para o espaço durante a Guerra Fria, a corrida espacial, etc. Sabe uma coisa que foi inventada também durante a Segunda Guerra Mundial? Vocês têm na casa de vocês. A Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se eu sei. Vocês já viram falar do Teflon? Cara, não, nunca. Né? Nunca ouvi falar do Teflon. É aquela camada, que não deixa os alimentos grudarem nas panelas. Da frigideira antiaderente? Isso. Segunda Guerra. E Segunda Guerra Mundial. Era usado em vedações, os tubos, né? Para fazer, até para utilizar quando eles começaram a fabricar bombas, eles usavam esse Teflon, depois que foi para as panelas. Não sabia que foi na Segunda Guerra, eu achei que era mais tarde também. Agora, você sabe o que foi aperfeiçoado na Segunda Guerra e que vocês também têm na casa de vocês? É o computador. Caramba, cara. O computador foi uma invenção da Segunda Guerra. E o primeiro computador, ele foi batizado de ENIAC. Ele foi criado por um americano. Na verdade, o primeiro foi criado por um alemão. Uhum. O segundo foi criado por um americano para combater o exército alemão na Segunda Guerra. Nessa guerra de códigos e de decifrar coisas encriptadas, né? Exatamente. Para poder enviar mensagens seguras, eles começaram a criar uns códigos que era necessário decifrar. Mas para decifrar esses códigos era necessário muitos cálculos. E conforme se tornou complexo, era quase humanamente impossível. Né? Não impossível, mas muito inviável um ser humano fazer todos os cálculos até descobrir o que seria o correto. Então, eles tiveram que partir das ferramentas manuais de cálculo que eles tinham para desenvolvimento de máquinas para isso. E aí que entra o computador. Que no começo, em vez dos transistores, né, que são aqueles microchips, que agora são microscópicos, né, quase, eles usavam
uma espécie de lanterna de vácuo que conduzia ou não eletricidade. E aí era o estado de 0 ou 1 do código binário que a gente usa. E os computadores nessa época tinham tamanhos de salas gigantescas, etc. O ENIAC, em específico, ele pesava 30 toneladas. Caramba. Precisava de uma sala de 167 metros quadrados. Ele era muito superior ao exército alemão, ao computador do exército alemão, no caso, porque ele fazia 5.000 operações por segundo. Isso não é nada. Hoje não é nada. Hoje não é nada, mas na época os caras ficaram impressionados, né? Inclusive foi feito um filme sobre esse caso do ENIAC, né? Sobre a Segunda Guerra Mundial em si, que é o Jogo da Imitação, filme de 2014, que o criador do computador, que agora me fugiu o nome, eu acho que é John Marsh, se não me engano, ele ajudou a criar o computador, foi o principal inventor dele, e no final do filme ele é condenado à morte, porque ele era gay. O cara coopera um monte na guerra e no final ele é assassinado por algo tão... banal. É interessante que nem todas as tecnologias funcionaram, né? É importante falar das que falharam também. Sim. O Japão é sempre bem criativo, né? A gente já sabe disso e tem umas ideias meio diferentes. No começo da Segunda Guerra não tinham mísseis intercontinentais. Tu não conseguia mandar um míssil do Japão para os Estados Unidos no começo da guerra. Então, o que o Japão quis fazer? Eles colocaram bombas em balões de fogo mesmo, aqueles de festa junina, assim, e tentaram enviar para os Estados Unidos. Vários chegaram até lá, mas a maioria caiu no mar. E não funcionou, né? Foi uma ideia idiota. Só que os Estados Unidos, para evitar que o Japão soubesse que não funcionou, eles proibiram todos os veículos de comunicação de divulgar o assunto. Estratégia, né? Pro Japão continuar fazendo isso. Mas aí tem um contra, porque as famílias não sabiam que tinham bombas japonesas que podiam cair em território americano. E tem uma história de uma família que estava saindo num piquenique e encontrou um balão com uma cesta dentro, um negócio de metal, né? Foram ver o que era e a bomba explodiu. Foi aí que aí a mídia não tinha mais como controlar a mídia numa situação dessa. E aí se espalhou a notícia que o Japão estava fazendo isso. Sobre invenções que não deram certo também, tem uma espécie de revólver, o FP-45. Ele demorava 10 segundos para recarregar. Então imagina se tá usando ele na guerra. Imagina 10 segundos até você... 10 segundos você já levou 30 tiros no peito, 2 no pé. E ele atingia só 7 metros de distância. Então a gente tem que chegar muito perto, próximo do inimigo para poder atingi-lo. Então, o Rafael já usou um desse na guerra, quando ele participou. Era mais para uso de espionagem. Eu sou mais da Guerra Fria desse tempo. Guerra Fria, né? Guerra Fria, o Rafael participou. Primeiro homem no espaço não é o Yuri Gagarin, é Rafael Dias, na verdade. Aliás, o ENIAC, que o Leon citou, o primeiro computador, ele começou na Segunda Guerra Mundial, mas ele termina na Guerra Fria, né? Sim. A Guerra Fria é o que desenvolve todas essas coisas. A gente comentou, mas agora a gente tem que falar das origens, né? Dessas tecnologias que a gente citou no último podcast. Assim, se até hoje tem tecnologia que falha, né? A gente vê diariamente aí a Coreia do Norte fazendo teste de mísseis e muitos deles falhando, né? Imagina antigamente, então, que era muito mais precário, né? E os Estados Unidos, quando conseguiu, fez questão de ficar se exibindo, né? A custo de milhares de vidas, então... Gente, vou falar agora de uma invenção também que matou muita gente. Vocês sabem qual é. Curioso, cara. Vocês sabem qual é. Cara, eu não consigo pensar, cara. Milhares de pessoas, né? Muito triste. Gás mostarda? Não. A temida bomba atômica. Putz, não vi essa invenção da Segunda Guerra Mundial. Dizimando pessoas. Eles desenvolveram, né? Usaram os estudos de Einstein e tal. Isso, para desenvolver a bomba atômica, que nós sabemos que dizimou Hiroshima, Nagasaki, né? Que matou mais de 200 mil pessoas nessas duas cidades. O que o pessoal não fala bastante é da participação da Marie Curie, né? Aquela lá, mulher do radioativo lá, que a descoberta dela, da radiação e das propriedades, foi o que permitiu a criação da bomba atômica, mais tarde, né? Mas de forma mais indireta. Mas é um crédito que nunca é atribuído e que vale a pena destacar. Essa radiação que é o que está presente até hoje em Chernobyl, né? Depois da explosão. Que se a pessoa ficar mais de 15 minutos lá, se eu não me engano, ela tem grande chance de adquirir câncer até. Mas Chernobyl foi uma questão completamente diferente. Mas a radiação é a mesma. A radiação é a mesma, isso eu sei que é diferente. O dano que a bomba atômica causa, na realidade, é por causa da descompressão de ar, né? Porque a explosão joga o ar para todas as direções numa velocidade inacreditável. E é o ar voando nessa velocidade incrível que destrói tudo aquilo. Não é assim o fogo, a explosão em si. A maior parte vem disso. E aí, a longo termo, a radiação, né?
Você vê algo curioso, que o Hitler, ele proibiu na Alemanha as pessoas competirem pelo prêmio Nobel, porque um escritor alemão, ele era contra o nazismo e ele ganhou o prêmio como escritor, né? E ele proibiu, aí ele criou o Prêmio Nacional Alemão para Arte e Ciência. Então ele queria proibir o pessoal, não, ninguém vai competir lá fora, não, vai ser aqui dentro mesmo. Tô criando esse prêmio aqui dentro da Alemanha. Então, para o pessoal se dedicar ali na invenção da arte e da ciência. A famosa guerra de propaganda, né? E falando de propaganda já, também foi desenvolvido bastante o rádio durante a Segunda Guerra Mundial, né? Que ele atingiu níveis muito maiores. Tanto que a primeira transmissão de rádio dentro de um avião voando para a base foi na Segunda Guerra Mundial. Que aí até hoje é usado porque os pilotos têm que se comunicar com a base de comando, etc. Teve também isso aqui não é tanto tecnologia, para você ver como que era precário naquele tempo. Tinha os cães bomba, né? Os cães bomba que usado pela União Soviética, eles deixavam os cães com fome, e para que os cães fossem no acampamento inimigo levando bomba, e lá os cães eram explodidos. Que coisa, né? Usavam os cachorrinhos para... Os cachorrinhos. Teve, poxa vida, né? Vários cachorros perderam suas vidas. São kamikazes, né? Meu Deus do céu. É interessante também que o Japão sofreu muito na Segunda Guerra, cara. Porque eles estavam desenvolvendo um navio gigantesco de batalha, chamado de Yamato. Cerca de 16 mil toneladas. Pesado, é gigantesco o navio. O problema é que quando eles terminaram de construir esse super navio cheio de armamento e tal, os aviões já tinham tomado conta do campo de batalha. Eles eram a principal força e já não mais a guerra marítima. Então os ataques que o Japão sofria vinham aéreos, e o navio que eles estavam construindo não foi feito para isso. Quando ele iniciou a construção, ele foi feito para enfrentar outros navios, mas já era ultrapassado quando eles terminaram. E aí, no final, eles tiveram que usar esse gigante navio super potente em um ataque suicida. Tinha que ser aéreo, né? Porque se fosse bater de frente com um navio desse, eu acho que o Japão venceria a guerra, né? Por isso, só conseguiram vencer o Yamato porque foi um ataque aéreo. Sim, tanto que argumentam que se eles tivessem começado esse projeto 5 anos antes, o que é bastante tempo, né? E ele tivesse sido feito a tempo das batalhas navais, não teria como. Porque ele conseguia atacar dezenas de milhas de distância os canhões. Então a maioria dos navios eram derrubados antes de conseguirem chegar numa linha de ataque, né? Então, quando ele perdeu a utilidade, virou navio de transporte de pessoas. E foi chamado de Hotel Yamato, até para zoar as pessoas. Dá pra ter uma cidade dentro do navio quase, né? Enorme. Falando também sobre essa precariedade, né? Sobre as bombas, também outro animalzinho foi utilizado aí pelos Estados Unidos. Os gatos. Porque eles estudaram, né? Viram que o gato não gosta muito de água, aquela fama, né? Eu vi isso, e o gato sempre cai de pé. Aí eles queriam utilizar os gatos, mas não deu muito certo, porque mesmo lançando eles na água, os gatos conseguiam sair, sabe? Aí eles... olhando no risado aqui. Mas é verdade. É verdade isso, né? Eles tentaram utilizar os gatos, mas não deu muito certo. Eles tentaram usar como giroscópio. Hoje a gente tem que ter aquela tecnologia para definir onde fica em cima e onde fica embaixo, né? Que a gente usa nos celulares, por exemplo, para saber se a tela tá em vertical ou horizontal. Eles tentaram usar aquilo, os gatos, em equipamentos de voo, para saber aonde tá em cima e onde tá embaixo. Eles falharam, mas só o fato de eles tentarem já é uma situação curiosa. O morcego, eles queriam utilizar também o morcego. Eles tentavam usar os animais para superar tecnologias que eles não tinham, né? Hoje tem esses jajados. Sabe quem mais? Imagina o morcego, Sabe quem mais? Leon. Os gatos. Outra curiosidade sobre o Yamato, sabia que ele só sabia que só acionaram os canhões dele uma vez? Ah, é verdade. E foi em outubro de 1944, quando ele foi enviado para enfrentar forças norte-americanas que estavam invadindo as Filipinas na Batalha do Golfo de Leyte. Mas você imagina o tamanho da bomba, da bala, será do canhão desse navio? Era potente. Enorme, potente, né? O problema é que é um navio, né? Esse que era o problema. Não é um avião, não é tão móvel, né? Ele foi afundado em batalha no dia 7 de abril de 1945. E também por ele ser grande, talvez não... É fácil de derrubar uma bomba em cima dele também, né? Porque ele é grandão. Sim, justamente essa é a questão dos aviões. É fácil acertar ele, mas ele não acerta os aviões.
Então, galera, vamos encerrar por aqui a nossa trajetória de tecnologia em guerras. Curta nossa página no Facebook, GorpaCast, do canal no YouTube também, GorpaCast. Eu sou o Leon Gomes, até a próxima. Um abraço, gente, do Rafael Dias. Valeu! Valeu, pessoal. Vinícius Liberato desligando.